Amém, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A máscara atrapalha um pouquinho, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais alto. A igreja pode se assentar. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quem esteve na escola bíblica dominical viu já a base, né, do que nós vamos falar aqui hoje. Também quem viu, que assistiu também a aula que foi colocada também na internet sobre a escola bíblica dominical, nós falamos um pouquinho sobre o Salmo 144, que fala sobre oração. E lá nós vamos falar um pouquinho diferente hoje, claro, aqui nessa mensagem, que inicia hoje com esse título, né, de Fundamentos. Mas o mais importante é nós entendermos como que eu vou alcançar esse fundamento. Isso eu gostaria que durante toda essa série, durante esses estudos que serão feitos aqui, nós possamos realmente entender e compreender como que eu alcanço, como que eu chego, como que eu me firmo, como que eu vou chegar a esse fundamento, tá? Eu vou ler alguns textos bíblicos, gostaria que vocês acompanhassem comigo na Bíblia de vocês e mantivessem a Bíblia aberta durante a mensagem para que a gente pudesse junto lê-la e ao mesmo tempo nós aprendermos através do que Cristo está nos ensinando na sua palavra. Amém? Eu vou ler primeiro em Mateus no capítulo 7, um texto muito conhecido. Depois nós vamos ler Lucas, né? Então a gente vai fazer um passeio aqui na Bíblia, um pouquinho aqui nos Evangelhos, e eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Também gostaria de agradecer a todos que estão nos seus lares, participando também do culto, né? Não assistindo o culto, mas participando do culto. Então que Deus abençoe vocês. E vocês também, se vocês tiverem uma Bíblia, ou o celular, ou onde tiver para acessar, ou então para folhear a Bíblia, acompanhem com a gente também, tá? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nós vamos falar sobre os dois alicerces. Depois nós vamos para Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. Amém? Então acompanhem conosco. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a mídia me ajudar também, a gente vai mostrar umas imagens, umas fotos, mas agora não, daqui a pouquinho a gente vai colocar, né, e o pessoal que está operando a câmera, para os irmãos que estão em casa, né, e poder ver também essas imagens que a gente vai colocar como exemplo dentro da mensagem, focasse o telão para que eles pudessem também acompanhar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, amém? Então, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, até aqui em Mateus. Vamos para Lucas agora? Lucas capítulo 6. Lucas vai falar, nesse outro evangelho, também do sermão da montanha. Só que é um pouco mais sucinto, ele fala bem menos, né, o de Mateus, ele vai nos apresentar o sermão na sua completude, né, capítulo 5, 6 e 7, sermão da montanha, fechando nessa parábola de Jesus. Lucas vai falar também dessa parábola, fechando também o sermão do monte, mas de um modo mais resumido. Diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, Jesus falando, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Até aqui. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos que, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, Mateus apresenta Jesus como o rei, né, para os judeus, ali ele estava apresentando Jesus como rei. Então a gente começa a ver a partir do capítulo 1 de Mateus, o nascimento de Cristo. Nós vemos depois o seu ministério iniciando, quando ele é batizado por João Batista. Ele é levado ao deserto para ser tentado, para ser provado lá. E depois, quando ele volta, Mateus vai nos mostrar isso a partir do capítulo 5, que ele sobe ao monte, se assenta e começa então a falar o sermão da montanha, famoso sermão da montanha.
E nós já falamos sobre isso, sobre o Sermão da Montanha, mas o mais importante é que quando ele fecha no capítulo 7, o Sermão da Montanha, ele fecha com o quê? Com essa parábola do homem. Ele fala assim, nós vimos há pouco, no Mateus 7, todo aquele que escuta essas minhas palavras. Que palavras? Palavras que ele estava falando, o que ele estava ensinando através do Sermão da Montanha, amém? Então, ele deu aquela lição, ele deu todo aquele panorama, e ele mostrando ali, através desses 3 capítulos, como seria, quem sabe, as regras, ou então, como que alguém que faz parte desse rei, ele como rei, pudesse ser um súdito fiel. Então ele vai nos apresentar isso. O Warren Wiersbe, ele fala no seu comentário bíblico, e ele divide esses 3 capítulos em 3 princípios do rei, ele chama. Ele fala assim, os princípios do rei. No capítulo 5, ele fala que é a verdadeira justiça. No capítulo 6, ele fala que os princípios do rei, a verdadeira adoração. Obrigado. E no capítulo 7, os princípios do rei também, o verdadeiro julgamento. Então, ele vai mostrar através desse panorama dos 3 capítulos, todos os ditames, ou seja, todas as regras, tudo que tinha que acontecer para que a pessoa pudesse, no final aqui do capítulo 7, então ele dizer, olha, o que ouve a minha palavra, mas não só ouve, mas pratica, é o que ele falou. E como que ele vai mostrar isso para nós? Então, quando a gente dá uma folhada na Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, nós vemos que logo no começo, ele vai falar sobre as beatitudes. Então ele vai falar bem-aventurado. Ele vai mostrar algumas coisas aqui, que para uma pessoa que não estivesse bem atento, poderia até achar que são coisas absurdas, né? Ele começa aqui dizendo assim, bem-aventurados os pobres do espírito. Ele fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos. Quer dizer, como é que é feliz? Bem-aventurado é feliz, mas como que é feliz alguém que chora? Não faz sentido. Então, se a gente for parar para pensar, parecia alguma coisa absurda. Mas ele continua falando. Aí depois, logo em seguida, ele vai falar, olha só, a pessoa que nós que seguimos a ele, que fazemos parte desse reino dele, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então ele começa a mostrar como que eu deveria ser. E aí depois ele vai mostrar que ele tinha autoridade para ensinar, porque ele tinha cumprido a lei, no capítulo 5 ainda. E no capítulo 6, ele vai falar então agora sobre a esmolas, oração, jejum. Então ele vai mostrar assim, como que nós devemos nos comportar, como nós devemos buscar. E ele continua falando então, ele fala sobre o hábito de julgar os outros, ele fala da bondade de Deus, ele fala dos 2 caminhos, ele fala dos falsos profetas, e ele fala quem vai entrar no reino dos céus. E para fechar, então ele fecha dizendo que todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou semelhá-lo ao homem sensato, que edificou a casa sobre a rocha. Eu gostaria que a mídia me ajudasse então agora, colocasse a primeira foto que eu deixei com eles lá, para que a gente pudesse compreender, para que eu pudesse explicar, ilustrar melhor como que nós vamos falar sobre esse fundamento. Como que nós podemos fazer um link aqui entre Mateus e Lucas? Porque Mateus dá um panorama, depois nós vemos Lucas então dando um panorama também da mesma parábola, mas com uma outra frase. Isso que vocês estão vendo, eu tenho certeza que em casa também estão vendo, isso aí se chama um relatório de sondagem. Aqui não é aula de engenharia, pelo amor de Deus, só vou explicar para vocês o que seria isso bem rapidamente. Esse relatório de sondagem, quando nós vamos construir uma casa, esse relatório foi desse terreno onde está esse templo erguido. Quando nós fomos construir esse templo, nós pedimos para uma empresa vir e fazer uma sondagem no solo. O que é sondagem? Algo que eu não conheço, ele está lá embaixo. Esse prédio tinha que ficar apoiado sobre o solo, mas para ele não cair, ele tinha que ter uma base boa. Então nós fizemos uma sondagem. São feitos vários furos no terreno e vai até encontrar a rocha. Eles vão cavando, 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 e depois eles mostram, eles fazem um relatório e dizem assim, olha, as primeiras camadas tem silt, e assim por diante, ou tem água, ou tem argila, ele vai falando, até que chega num ponto onde ele para. Vocês estão vendo ali do lado direito, né, olhando de vocês, ele parou, ali foi o final da sondagem, ele não conseguiu furar mais. Por que não conseguiu? Porque ele encontrou rocha. Quando ele encontra a rocha, a sondagem para. E aí ele fala, olha, a tantos metros, ali no caso, a 8,45 metros mais ou menos de profundidade, tinha uma rocha, tem uma rocha aqui embaixo. Então ele falou, olha, a 8,45 metros tem rocha. Próxima foto para mim, por favor, a mídia. Aí é feito então um projeto
baseado nisso, nessa sondagem, e é feito um projeto, e esse projeto, ele determina como que o prédio vai ser construído, como que o prédio vai ser firmado para que ele não venha trincar, que ele não venha cair. E aí, nesse projeto, é o projeto que nós chamamos de projeto de fundação, né? Então, na próxima foto que nós temos aí, nós temos da época quando começou a construção desse templo. Nós iniciamos esse templo e começamos a fazer vários buracos aqui. Então, em cada pilar que vocês estão vendo aqui, embaixo tem mais pilares ainda, embaixo dele tem 4 a 5 furos, que vão até os 8,5 metros aproximadamente, para que esse prédio ele não viesse a cair, para que esse prédio não viesse a ruir ou a trincar. Então nós vemos, né, não sei se a mídia está conseguindo passar a próxima foto, que vai mostrar, que mostra, fora essa sondagem, isso aí que vocês estão vendo, é uma máquina, isso aqui foi nesse terreno, quando nós iniciamos a obra. Foi nesse terreno, nós fizemos furos com essas máquinas, e esses furos vão chegar até a rocha, para que o prédio ficasse. Pode passar outra foto, depois pode tirar, só para os irmãos entenderem o que nós estamos falando aqui. Jesus, então, ele apresenta, ele mostra para nós, como seria as regras ou os ditames do seu reino. Mas ele fala, olha, o meu reino, ele vai ter que ser firmado na rocha. Você só vai, se você ouvir as palavras, temos outro furo aí também, tá? Esse seria a mesma posição, um outro furo, mostrando que esses pilares estão apoiados na rocha. Amém? Obrigado. Tá? Eu agradeço o que vocês nos ajudaram aí, para que os irmãos pudessem entender melhor do que eu estou falando aqui. Então, ele vai mostrar o quê? Que dentro desses princípios que você ouve, você é semelhante ao homem que fez o quê? Que firmou a sua casa sobre a rocha. Quando eu lia Mateus, capítulo 7, versículo 24, eu imaginava assim, pastor Alex, que a sondagem, que a casa, quando ele fala aqui, que a casa ela é colocada sobre a rocha, eu imaginava que era uma rocha, que tinha uma rocha enorme, em cima da terra, uma rocha, e aí você vem e coloca a casa sua lá em cima da rocha. E o outro tem um monte de areia ali, ele vai e coloca a casa em cima do monte de areia. E aí, quer dizer, era visível, você podia olhar e falar, não, aquele ali está em cima da rocha, não, aquele outro lá está em cima da areia. Eu imaginava isso, porque Lucas não ilustra como, Mateus, aliás, perdão, não ilustra como Lucas ilustrou. Mas quando eu vou para Lucas, no capítulo 6, diz assim, no versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa, o que diz aí depois? E cavou e abriu bem fundo, para que a casa pudesse estar então sobre a rocha. Então, quando nós paramos para analisar, e o que vocês viram na construção aqui, quando alguém passa na rua e vê esse prédio da igreja aqui, imagina que tem esses buracos aqui embaixo, pode até imaginar, mas não sabe como foi feito. Não sabe a que profundidade foi alcançada a rocha. Só quem esteve na obra, quem participou do projeto, sabe que chegou a 8,5 metros, como vocês estão sabendo agora. Mas antes, poderia ter chegado a 2 metros, se a rocha tivesse a 2 metros. Poderia chegar a 20 metros. Tem prédios que nós construímos que vai a 30 metros de profundidade para alcançar a rocha. O que manda é a sondagem e eu cavar. Mas o mais importante é que a minha edificação tem que estar em cima da rocha. E quando alguém olha para a edificação, ele vai ver a beleza exterior da edificação, o que está em cima da terra, mas ele não sabe o que está lá embaixo. Então as duas casas que Jesus está falando aqui, que é a nossa vida espiritual, para quem olha para ela, para mim que olho para vocês e vocês olham para mim, vocês só vão ver o que está acima, o que está aparente. Ninguém sabe a que profundidade está firmada a minha vida espiritual. Eu não tenho como saber a que profundidade está firmada a vida espiritual de vocês. O que Jesus estava dizendo é que para que você então seja sensato, você tem que colocar o seu fundamento nele, que é a rocha. Jesus é a rocha. Então se nós estamos falando sobre fundamentos, o fundamento aqui é Jesus Cristo. Mas como que eu chego no fundamento Jesus Cristo? Aí ele fala em Lucas, é o que ouve e que pratica. E aí nós temos então 3 capítulos aqui para nós entendermos o que são, como eu chego ao fundamento de Jesus Cristo. É nesse caminho, é nessa busca constante que eu tenho, que eu vou alcançar e vou dizer, e vou ter certeza que eu estou firmado na rocha. Porque quando nós paramos para olhar, os dois vão falar sobre isso, os dois evangelistas, eles dizem o quê? Que a casa, ela vai sofrer os intempéries.
E o mais importante é que ele fala, que eu achei muito importante quando eu lia, é que ele fala que vem de cima, provação de cima, vem provação de baixo e vem provação do lado. Por quê? Ele fala assim, olha, desceu a chuva desce da onde? De cima. A chuva também era a provação da casa. Então virá provações de cima sobre vocês. E aí ele continua, olha que importante. E correr os rios vêm da onde? De baixo. Ele vem para destruir, quem sabe, o seu alicerce. Ele vem para destruir onde está o seu apoio. O que está de cima é para destruir a parte de cima dessa edificação. Mas o que vem de baixo é para destruir o seu alicerce, quem sabe a base de vocês. Que vai fazer com que muitas das vezes nós percamos o chão, como se diz. Porque a tempestade, o rio vem para... Mas se o alicerce estiver lá na rocha, pode vir rio, pode vir o que for. Você pode olhar as pontes que... Como que vocês acham? A fundação daquela ponte não está na água, ela está na rocha. Ela alcançou a rocha, e na rocha mantém ela em pé, mesmo que o rio passe por ela constantemente. Assim também é a nossa vida. Virá também a aprovação do rio. E aí ele continua falando aqui, olha, assopraram, e depois ele vem, assoprar os ventos. Como que o vento assopra? De lado. E o que o vento vem fazer? Destruir. Se de cima já molhou, já encharcou tudo, agora por baixo vem a água do rio para fazer amolecer o seu alicerce. E agora vem o vento, e esse vento vem para destruir o que sobrou. Mas se você estiver na rocha, pode vir chuva, pode vir rios, pode vir vento, que você não cairá, porque o seu fundamento está em Jesus Cristo. O seu fundamento não está baseado em coisas superficiais. Quem olha para você, muitas vezes não vai saber como você está fazendo isso, como você está vivendo a sua vida espiritual. Mas, quando a provação vier, aí você vai saber. Hoje nós estamos passando por provações, o mundo está passando por uma provação. Quantas pessoas estão desistindo de Deus? Quantas pessoas estão colocando a culpa em Deus, ou então colocando a culpa em tantas outras coisas? Pessoas que perderam o trabalho, pessoas que têm as suas empresas indo à falência. São as tempestades. Ela vem sobre todo mundo. Mas quando você está firmado na rocha, você pode ter certeza que você pode dormir, porque você sabe que quem está te firmando não é as coisas do mundo, não é a terra apenas, mas o que está te firmando é a rocha que está lá embaixo. Mas pastor, como que eu faço então para eu poder chegar na rocha? Como que eu faço para eu poder alcançar essa rocha? Cavando. Vocês viram ali a máquina? Aquele trado vem, faz o buraco até chegar na rocha. Chega na rocha, nós enchemos de concreto e ali nós colocamos o prédio que vocês veem, todos os prédios que vocês veem sobre essa rocha. Em todos os lugares, meus irmãos, da terra, se você pegar um perfil da terra, do planeta Terra, terá rocha. Todo lugar tem rocha. Até embaixo da casa do homem que fez sobre a areia, que se fez sobre a terra, também tinha rocha. Não é que não tinha rocha, que ele escolheu um terreno que não tinha rocha. Não, todo terreno tem rocha. A diferença é a que profundidade essa rocha está. Mas tem rocha. O problema é que aquele homem insensato, ele não quis ter o trabalho de cavar. Ele não quis ter o trabalho de buscar a rocha, de buscar esse Jesus, de clamar por esse Jesus, de buscá-lo a ponto de firmar a sua casa. Os dois estavam, quem olhasse as duas construções que Jesus está falando, estavam iguais. As duas estavam sobre a terra, a olho nu. Mas tinha uma que tinha um alicerce na rocha, e tinha outra que estava apenas sobre a terra. E aí a tempestade veio, e foi grande a sua queda. E eu comecei a pensar então, nessa série que está iniciando hoje, quais são essa busca pela rocha, pelo fundamento que é Jesus Cristo. Como que eu posso buscar isso? Então vamos meditar junto rapidamente, nos minutos que nós temos, sobre um dos meios de cavar. Porque para sua casa estar firmada, eu tenho que fazer o quê? Cavar. Cavar, cavar, cavar. E Lucas fala, bem fundo, para que eu possa firmar a minha casa sobre a rocha. Amém? E aí, nós temos então que fazer o quê? Um passeio pelo Sermão da Montanha. Porque é aqui que ele vai mostrar onde está a busca do fundamento principal. E nós temos aqui N mensagens, como o pastor Emerson falou, é uma série de mensagens sobre o fundamento, da busca desse fundamento. Fundamentos, nós sabemos, fundamento é Jesus Cristo, que é a rocha. Mas como que eu vou buscar? E aqui ele vai elencar. E aí nós temos muitas quintas-feiras para ser falado sobre o que ele vai mostrar, através da palavra dele.
Uma das buscas iniciais que nós podemos dizer é que para eu cavar, para eu buscar essa rocha, eu tenho que ler a palavra. Seria um dos meios. Outro seria eu jejuar. E outro seria eu orar. E assim por diante. Quantos meios eu tenho para ir buscar essa rocha? Para chegar nesse Jesus. E eu gostaria apenas de falar de um tema aqui só. Que está no capítulo 6, a partir do versículo 9. Um tema que um trecho da Bíblia que eu creio que quase todos conhecem, de cor. Mas eu vou ler. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, ó. Jesus está no meio do sermão da montanha, falando para eles. E aqui ele estava falando então no capítulo 6 sobre esmolas, oração, jejum. E ele fala assim, olha, portanto, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui. Somente a oração do Pai Nosso. Nós estamos o quê? Buscando a rocha. Nós estamos aqui agora cavando. Nós estamos abrindo os nossos alicerces para que a nossa vida espiritual seja firmada na rocha. E um dos principais pilares da sua edificação, nós temos vários pilares aqui que seguram essa galeria. Fora isso, tem os pilares que são nas paredes que seguram o prédio. E pode ter certeza que na sua vida espiritual, cada pilar tem um significado. Cada pilar tem a sua função. Se você tirar qualquer um desses aqui, cai toda a construção, como um castelo de cartas. Por isso que todos os pilares têm que estar aqui. E qual que é um dos primeiros pilares que nós podemos dizer sobre a sua vida espiritual? Oração. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo? Mas pastor, eu não sei orar. Então vamos aprender. Vamos aprender então, porque Jesus já nos deixou como orar. No domingo, na escola bíblica dominical, nós falávamos do Salmo 144, que também é uma oração. E o salmista, ele inicia fazendo o quê? Do mesmo modo que Jesus ensinou. Olha, a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela se completa, você consegue entender ela. Os textos, eles se completam. Então o salmista lá no Salmo 144, que nós atribuímos a Davi, ele faz o quê? Ele diz, ele vai engrandecer a Deus, e vai dizer que Deus era a sua rocha. Se você pegar o Salmo 144, vai ver, no verso 1, ele fala, engrandece a Deus, e diz assim, ó, que Deus era a sua rocha. Mas a rocha está onde? Está lá embaixo, eu tenho que cavar. Então ele começa a oração fazendo isso, engrandecendo a Deus. E Jesus também vai ensinar os seus discípulos, e também vai nos ensinar como eu vou cavar agora para alcançar a rocha. Como que eu vou buscar a rocha? E o salmista, e aqui na oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele vai então lançar o fundamento, ou seja, um dos pilares da sua vida espiritual, que é a oração. Ele vai lançar e vai mostrar para você, não tem como a sua casa ela ficar em pé se você não orar. Os fundamentos que serão apresentados aqui nas quintas-feiras, eles fazem parte, são os pilares da sua casa. E quando vier a tempestade, que vai vir de cima, vai vir de baixo, vai vir de lado, ela vai derrubar você, se você não estiver firmado nesses pilares que Deus nos mostra, que Jesus nos mostra. A palavra de Jesus vai nos mostrar isso, a palavra de Deus nos mostra como nós devemos agir e viver. Por que eu tenho pensado, ou então feito coisas que não estão de acordo com o que Deus quer? Qual é o propósito de tudo isso que nós estamos falando? É que a sua casa continue firme, porque a tempestade virá sobre as duas casas. Ela virá para todas as pessoas. E se você não tiver firmado, você vai cair. Então ele começa lançando esse primeiro fundamento, ou esse pilar da oração. E ele começa assim, olha, devemos nos dirigir a Deus como Pai. Então ele começa assim, olha, nós vimos aqui, Pai Nosso. Ele começa falando, chamar Deus de Pai. Para um judeu, chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. Eles não chamavam, os judeus não chamavam Deus de Pai, Yahvé. Não, para eles era um absurdo. Eu estava lendo um livro de um estudioso alemão, que estudou muito sobre o Novo Testamento. O nome dele, Joachim, ele escreveu assim no livro, que
ao estudar, né, a história judaica, ele estudou muito sobre o Novo Testamento e a história judaica, ele diz que nem na literatura judaica não tinha nunca, eles chamando, os judeus, chamando Deus de Pai. Para ele, era inaceitável se dirigir a Deus como Pai. Para o judeu, isso era uma blasfêmia, como falei. Então, quando lemos a Bíblia, entendemos que Deus tem um filho, o seu filho primogênito, unigênito. Portanto, a única pessoa que esse direito legítimo tem de chamar Deus de Pai é Jesus Cristo. Só que é o Jesus Cristo que mostra que nós temos que nos chamar Deus de Pai. Mas ao nos ensinar a cavar para colocarmos nossos alicerces, Ele nos instrui a dirigir a Deus, a Deus como Pai. Ele nos mostra, Jesus vai falar assim, olha, chama Pai. E Ele ainda faz mais importante, Ele fala, Pai Nosso. Ou seja, era dele, agora por adoção, nós podemos também chamar Deus de Pai. Ele não é Pai meu, Ele não é Pai seu só, Ele é Pai nosso, é nosso, nós vivemos numa comunidade, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, é isso que Ele está mostrando no comecinho da oração do Pai Nosso. Pai Nosso, ou seja, é uma comunidade. Jesus nos adotou, Ele era assim, o primogênito, o unigênito Filho de Deus. E agora, Ele pode dizer então, que Ele é o primogênito, através da adoção, nós passamos também agora a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu posso agora chegar a esse Deus tão grandioso, que criou todo esse planeta, que criou todo o universo, que tem tudo na palma da sua mão, que conhece, sabe até a quantidade de fios de cabelo que tem na tua cabeça. Esse Deus, eu posso chegar para Ele e falar, Pai Nosso. Eu estou fazendo o quê? Cavando, para chegar o meu fundamento, ele possa estar firmado sobre a rocha. Glória a Deus. E aí ele continua então, dizendo assim, ainda nesse versículo 9, Pai Nosso, nós dirigimos a Ele como Pai Nosso, e nós dizemos também, continuando assim, que está no céu. Ao mesmo tempo que eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele é nosso, mas eu também sei que Ele está no céu. Ele está lá no céu, Ele tem todo o poder está na mão dEle, Ele faz o que determina, Ele faz o que Ele quer, é Ele que governa a minha vida. Não é o governo, não é as instituições do Brasil ou do mundo que governam, não são os países ricos que determinam o que você tem que fazer ou deixar de fazer, não é isso. Quem determina o seu dia, quem sabe o que vai acontecer com você daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 2 dias, é o Pai que está no céu, porque tudo está na mão dEle. Então Ele mostra que Ele é sublime, Ele é elevado, Ele é glorioso, porque Ele está no céu. Glória a Deus. Pai Nosso que estás no céu. Nós estamos fazendo o quê? Cavando. Vamos continuar cavando? Aí ele continua assim, ainda no versículo, agora 9 ainda. Santificado seja o teu nome. Apenas o versículo 9 por enquanto. Santificado seja o teu nome. O que ele está falando aqui? Dentro da oração, ele está nos ensinando a orar. Primeiro, eu engrandeço Deus, como o salmista faz no Salmo 144. Agora, ele faz o quê? Depois de agradecer a Deus, depois de reconhecer o senhorio dele, como Pai Nosso, ele adora a Deus. Ele não começa a oração pedindo, Senhor, tira isso de mim, dá isso para mim, faz aquilo. Não. Pai Nosso que está no céu. Aqui é um modelo de oração, não é uma reza. Não é para você ficar repetindo o que ele falou aqui. Não, ele está nos ensinando como nós devemos orar. É isso, não é uma reza. Não é para você ficar repetindo isso 10.000 vezes para ganhar alguma coisa. Não é isso, não. É entender o que você está orando, é entender quando você está conversando com Deus. E quando você compreende isso, você ora 1, 2, 3 horas, 4 horas seguidas, porque você consegue compreender que a oração tem as etapas da minha oração. E eu não chego já reclamando, eu não chego já pedindo. Não, tem um momento de pedir. Calma, tem um momento de pedir. Mas primeiro, eu tenho que ser grato a Ele, porque se eu estou aqui hoje respirando, se eu estou aqui hoje falando com vocês, é graças a esse Deus. Se você está aqui hoje, mesmo mascarado, não tem problema, você está aqui porque Deus te colocou aqui, é esse Pai, reconheça isso nele, reconheça isso dele. Fala, onde você estiver, no seu lar, na sua casa, olhe agora para você, e olha para o que você tem, o que Deus tem feito na sua vida. Quantas coisas Deus tem dado a você? Quantas coisas você tem agora agradecido a Ele, ou você só reclama? Porque eu perdi o trabalho. Eu sei que é difícil, a vida não é fácil. Nós passamos por provações, lembra? Provação vem de cima, de baixo e de lado. Mas você vai reclamar? Não, porque você vai estar firmado na rocha. E quem não tiver, cai.
Quantas pessoas estão caindo? Domingo eu estava falando aqui na escola bíblica dominical que às vezes eu imagino, quando passar essa pandemia toda, quantas pessoas, quem sabe, nem vão voltar mais para a igreja, que se acostumaram a não vir mais para a igreja, porque não estavam firmados na rocha. Aí ele faz então, depois que ele engrandece a Deus, ele adora a Deus, santificado seja o teu nome. Ele adora a Deus. E aí continuando, ele fala assim no versículo 10, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Senhor, governa a minha vida. Governa, Senhor, guia a minha vida. Faça com que, me fala para onde eu tenho que ir. Como eu já disse algumas vezes aqui, pega a chave da sua vida, entrega na mão dele. Venha o teu reino, governa a minha vida, guia a minha vida. Eu não pedi nada ainda, eu apenas estou dizendo ao Senhor, guia meus passos. Não permita que eu venha ter depressão por causa do que está acontecendo. Não permita que eu venha ter tantas coisas que estão acontecendo, que às vezes nos tira o chão. Não permita que a tempestade do rio que vem por baixo tire o seu chão. Não. Senhor, governa a minha vida. Eu estou cavando. Então ele continua, santificado seja o teu nome, ele adora a Deus. E ele fala, venha o teu reino, ou seja, governe sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade, continuando aqui, no versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? O que é? Como que é? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu sou submisso a Ele. Submissão. Você é submisso a Deus? Se Deus te mandar fazer algo, você vai fazer? Será que se Deus falar para mim, Miquel, faça isso, será que eu vou ser submisso a Ele fazer? Será que eu vou ser submisso? É isso que está falando. Não é como eu já disse, não é uma reza, não é para você ficar repetindo, não. É para você entender o que você está orando. É você cavar. Porque quando você está cavando, você está fazendo uma coisa lógica. Você é o que? É homem sensato. Porque o insensato não ora. O insensato, ele não ora. A casa dele é em cima da terra, em cima da areia. Está solta, não tem profundidade, não chegou em Jesus. Se Jesus é a rocha, se eu estou em cima da terra, então eu não cheguei em Jesus. Eu posso ter cara de crente, porque as casas eram iguais. Lembra, eram duas casas, as casas eram iguais. Mas qual a diferença? Era fundamento, era fundação. Seja feita a tua vontade, submissão. Aí agora, eu continuo aqui na minha oração, no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora eu comecei a pedir. Então agora eu posso dizer assim, ó, depois que eu me engrandeci a Deus, santifiquei o nome do Senhor, eu coloquei a minha vida na mão dEle, eu me submeti a Ele, no meu cavar aqui, em busca da rocha, agora eu posso dizer, Senhor, dá-me provisão, o pão nosso de cada dia, dá-me provisão. Senhor, eu perdi o emprego, me arruma outro emprego. Senhor, eu estou passando necessidade, eu quero que o Senhor me ajude. Eu posso pedir? Pode. Ele fala, o pão de cada dia, é o pão de cada dia, a provisão. É o Senhor que dá a provisão a vocês. É o Senhor que guia a nossa vida. Vamos entender, o meu pilar vai ter que estar lá, o pilar da oração. É o primeiro ponto que nós estamos falando aqui, sobre essa firmeza, sobre esse fundamento. Os estudos sobre fundamentos é isso. Orando. Continuando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, eu então reconheço tudo isso, eu peço para que Deus supra a minha necessidade, mas eu também tenho a minha contrapartida. Eu tenho que falar assim, olha, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas que são os meus pecados. Perdoa. Perdão é algo tão difícil de muitas vezes ser praticado, mas é fundamental para a vida do cristão. No pedido do perdão, tem uma condicional. Assim como eu tenho perdoado as pessoas que têm me feito mal. Senhor, perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando. Mas e se eu não estou perdoando? E se eu tenho rancor no meu coração a ponto de não compreender que eu tenho que abrir mão? Porque perdão é isso, é abrir mão de um direito seu em prol de outro. A pessoa te fez mal, a pessoa te maltratou muitas das vezes, mas você vai e perdoa. Perdoa Deus, os meus pecados, assim também como eu tenho perdoado. Será que eu posso orar assim? Ele está nos ensinando a cavar. E aí ele continua então, dizendo assim, ó, não nos deixe cair em tentação. Depois que eu pedi perdão, depois que meus pecados foram perdoados através do sangue de Cristo, eu falo assim, Senhor, me dê proteção. Eu preciso tanto de proteção. Quem não precisa de proteção? Principalmente nesse Brasil que nós vivemos.
Você não precisa de proteção? Então fala assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. Aqui ele está falando proteção. Não me deixe cair em pecado. Não me deixe, me proteja. Esteja comigo, ande comigo, meu Senhor. Seja o meu guia, meu condutor, meu amigo. Proteção. E ele fala: e livra-me do mal. O que ele está dizendo aqui? Sobre libertação. Liberta-me. Liberta-me dos meus pecados, limpa-me, lava-me, liberta. Ele está falando aqui, ó, livra-me do mal, as coisas que muitas das vezes eu faço e eu vou fazer porque eu sou pecador. Nós não alcançamos ainda a maturidade, como Paulo fala, do homem perfeito, né? Só quando eu tiver com o meu corpo glorificado. Então eu sei que eu vou pecar, mas eu estou falando assim: Senhor, me livra do mal, me livra do mal. E para finalizar, ele fala assim: pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Segurança. Depois que eu compreendi, depois que eu cavei, e eu cheguei na rocha, que estava lá bem fundo, agora eu posso soltar a minha base, e erguer o meu pilar, e a minha casa ficará ali, em pé. Aí eu posso agora dizer: ó Senhor, eu quero a segurança que está em Ti, que é a rocha, eu já alcancei. Então assim, ó, pois teu é o reino, o poder, quer dizer, tudo é teu, o teu é o reino, o poder é teu, a glória é tua, tudo é teu, tudo está nas tuas mãos, é o Senhor que está ganhando a minha vida. Então eu cheguei na rocha, aí eu firmei os meus pés sobre a rocha, e agora sobre a rocha eu posso então dizer que agora eu estou firmado, porque a minha vida espiritual está firmada nessa rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos, como eu falei, já foi falado aqui, iniciando essa série Fundamentos. Hoje foi apresentado um dos modos de cavar, para que a sua casa chegue à rocha. Existem outros que Jesus vai mostrar através do Sermão da Montanha, como nós falamos. Outros pilares. Você está disposto a continuar a aprender como chegar à rocha, que é Cristo? Como que eu tenho que fazer? Jesus fala no versículo 24 que nós lemos: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Como que eu cavo, pastor? Como que eu faço? Como que eu chego nessa rocha? É aquele que escuta as minhas palavras. Mas só escuta. Que palavra? A palavra que está sendo apresentada aqui hoje para vocês. A palavra que está na mão de vocês, na Bíblia que vocês estão folheando. É essa palavra. É esse ensino. É esse modo. É esse caminho. É Ele que vai nos mostrar. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. A palavra que hoje Ele te apresenta, Ele mostra, Ele vai dizer também que isso dá trabalho. Não é fácil. Não pense vocês que a vida ela vai ser muito fácil, que eu vou conseguir firmar a minha casa, a minha vida espiritual sobre a rocha, e está tudo bem. Vai ser muito fácil? Não vai ser fácil. Mas eu posso dizer como salmista no Salmo 144. Vamos lá no Salmo 144, que eu falei várias vezes aqui. Foi falado na escola bíblica dominical. Vamos junto. Eu gostaria de ler com vocês. Aleluia, Jesus. Salmo 144. Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. É uma oração. Então, vamos ler como se fosse uma oração. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Aleluias. Escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é homem para que o conheças e filho do homem para que te estimes. Quem sou eu? Ele está dizendo aqui, quem sou eu? Mas o Senhor olha para mim, o Senhor que é o Pai, o Senhor que é o Todo-Poderoso que está no céu. O Senhor olha para mim. O homem é semelhante à vaidade, ou seja, passa. Os seus dias são como a sombra que passa. É como a neblina, é como a sombra. Você e eu somos como sombra, como a neblina. Sabe aquela neblina que de manhã ela aparece e aí o sol chega no seu resplendor e aquela neblina dissipa, desaparece? Esse sou eu, esse é você. Mas mesmo assim Deus está olhando para você.
Abaixa, verso 5, abaixa, ó Senhor, os teus céus, ou seja, Senhor, o Senhor que está no céu, e desce, toca os montes e fumegarão, glória a Deus, ou seja, e toca em mim, me alimenta, guia minha vida, Senhor. Vibra, verso 6, vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, ou seja, me libera, me dá força, guarda a minha vida, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele que dá a vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, ou seja, dá-me livramento, Senhor, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, ou seja, guarda a minha família, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio, belas, ali que elas possam ser abençoadas. É isso que ele está falando, ele está orando pela sua família e pedindo graça, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em suas ruas. Aí ele fecha o salmo no verso 15 dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado o homem a quem assim sucede. E ele diz de novo: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Ele diz, olha, bem-aventurado, feliz, como as bem-aventuranças que Jesus vai falar no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado, feliz é aquele cujo Deus, esse Deus que é a nossa rocha, esse Deus que é o Senhor, esse Deus que está no céu, mas Ele está olhando para você e para mim, e nessa noite Ele está falando ao seu coração e ao meu coração. Qual é o fundamento que você está firmado? Aonde você está firmando? Aonde você está colocando a casa que você está edificando? Sobre a terra? Sobre a areia? Ou é sobre a rocha? Então vamos fazer um pacto com Cristo. Quem sabe? Falar: Senhor, eu estou aprendendo sobre como cavar. Como vocês viram naquelas imagens. O solo, na sondagem, ele determina a profundidade da rocha. Pode ser que quando você for cavar, você encontre essa rocha mais próxima do solo, quem sabe. Outros vão ter que cavar mais. Mas vai ter que cavar. Todos vão ter que cavar. O trabalho vai ser de todos. Todos vão ter trabalho. Mas vamos cavar. Cavar. Para que eu possa colocar o meu primeiro pilar. Aqui nesse caso, foi oração. Qual será o novo pilar que eu vou ter que firmar? Para que a minha casa não venha a ruir quando vier as tempestades. Qual será? Então vamos fazer esse pacto com Deus. Vamos aprender sobre essa série que Deus deu ao coração do pastor Hermes, que foi Deus que fez isso. Para que no momento que nós estamos vivendo, nós possamos realmente firmar os nossos pés sobre a rocha. Aleluia! Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E sabemos, todos que estão nos seus lares também, que vocês possam continuar a praticar e viver essa palavra que é de Cristo. Amém.